Nós vamos olhar mais um pouquinho para o livro de Samuel, mas eu queria ler para vocês. Vocês vão abrir aí 1 Samuel 16, mas eu quero ler para vocês o texto que o pastor Rita pregou aqui domingo passado, né? Aliás, ele não está aqui agora, que ele está pregando lá na Igreja Batista do Engenho da Praia. Estão completando 15 anos. Ele está pregando agora ali. Mas semana passada ele pregou aqui em Isaías 53. Nós participamos da ceia do Senhor também. Eu vou ler para vocês apenas os versos 2 e 3, que diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então esse capítulo, né, do Antigo Testamento, que talvez seja o que aponta de maneira mais clara para Jesus, né, em todo o Antigo Testamento, esses versículos que lemos dentro desse capítulo, eles vão falar de que Jesus ele não atraiu as pessoas para si por causa da sua aparência, não é? Aliás, em algum momento, eu vou ler aqui para vocês, que eu anotei aqui, né, que Jesus, a presença de Jesus no mundo, ela foi tão discreta em termos de aparência, em termos de reconhecimento, que a história não o reconheceu, não é? As pessoas, né, secularmente, não tem um monte de coisa escrita sobre Jesus, não tem. Nós temos os evangelhos, nós temos o relato bíblico, não é? Então, Jesus ele era um homem comum, não é? Muito simples, não é? E quem olhava para ele ele não chamava atenção pela sua aparência. Pelo contrário, como Isaías, não é, profetizou, ele foi desprezado pela sua aparência, não é? Inclusive pelos líderes religiosos. Você vai ler o Evangelho de Marcos, por exemplo. Jesus, ele não só foi desprezado, como ele foi acusado de muitas coisas, extremamente, né, ofendido, não é? E agora nós vamos ler 1 Samuel 16. Você vai perguntar aí, né? Puxa, mas nós não vamos estudar Samuel, né? Nós estamos entrando agora numa outra etapa, não é, do livro de Samuel. O restante agora de 1 Samuel vai tratar do relacionamento de Saul com Davi. Então olha só, da agora até o fim de 1 Samuel, nós vamos encontrar Saul e Davi agora, não é? Então Davi vai aparecer na narrativa, ele vai substituir Samuel. Pode projetar aí, Angélica, não é? O título aí, né, Escolha o Novo Rei. Ele vai ser o rei que vai substituir Saul. Aliás, né, quem está atento aí, já descobriu que Deus já diz para Saul que não tem mais jeito. Ele, não é, como o Pedro diria, a casa caiu para Saul, né? Só que ele não vai deixar o trono de Israel imediatamente. Ele ainda vai reinar por alguns anos. Mas hoje nós vamos ver que mesmo antes de Saul deixar o trono, Deus vai escolher um novo rei. E agora não vai ser mais a escolha do povo, não é? Deus agora, ele vai escolher com os critérios dele. E esses critérios não são baseados na aparência. Vocês lembram dos destaques para o rei Saul? Que ele é maior que todos os outros, ele se destaca sobre o povo, né? E as pessoas se alegraram com isso. Ele era a aparência dele era de um guerreiro, não é, forte, e naturalmente um rei que prometia, né? Pela aparência dele prometia muito. Mas nós já percebemos que foi um fiasco, não é? A aparência não resolveu nada. E aí Deus agora vai dar uma lição, ele vai dizer: olha, a minha escolha não é segundo a aparência. E é a fala que se destaca no capítulo 16 que vamos ler agora, não é? Os critérios de Deus são diferentes. Não são critérios que envolvem a aparência, são critérios que envolvem o coração.
É ali que Deus trabalha, é ali que Deus transforma, não é? E é para ali que Ele aponta. Então Ele aponta para o caráter. E aí você vai pensar, puxa, mas eu ainda não entendi a ligação disso com Isaías 53. Veja bem, quando nós falarmos aqui, vamos falar várias vezes do rei Davi, hoje e nos próximos meses, não é? Nós estaremos falando do personagem do Antigo Testamento que aponta para Jesus com muita clareza. Porque o Novo Testamento vai apresentar Jesus como filho de Davi, não é? E Davi, então, ele é um rei que representa Jesus. Ele não é Jesus, ele não é o ungido, mas ele é um ungido, que vai apontar para o Filho de Deus. Nós ainda chegaremos, né, se Deus permitir, depois lá para frente, quando olharmos para 2 Samuel, a promessa que Deus faz para Davi, a gente vai ver que é algo ali tremendo, mas mesmo antes disso, quando olharmos para Davi, então hoje, semana que vem, né, um texto aí, quem sabe, no domingo pela mente vai ter o capítulo 17 voltado para as crianças, não é? E à noite voltado para os adultos. A princípio o plano é esse, vamos ver se vai dar certo, não é? Sabe o que tem em 1 Samuel 17? Os juniores lembram? Não lembram? Davi e Golias, né? Davi, o gigante, e aí o gigante vai cair aqui, né? Mas não sou eu, tá certo? Não pretendo cair, não. Mas nós vamos olhar para Davi e Golias, vamos pensar em Jesus. Nós não vamos passar a adorar Davi, não é? No restante de Samuel, não. Nós vamos olhar para Davi e precisamos ver Jesus. E é o que eu gostaria muito que víssemos hoje também, pela graça de Deus, não é? Então, os capítulos 16 e 17 vão mostrar Davi ocupando o lugar na corte, mas ainda sem ser o rei. Saul vai continuar sendo rei, e Deus agora vai preparar o seu ungido, e essa preparação vai envolver alguns anos, Danilo, alguns anos, não é? Nós vamos ter vários salmos vindo desse tempo de preparação. E você vai ver como que Deus vai preparar Davi, não é? Ele leva Davi para a corte, ele leva Davi para o poder, não é? Seria para Brasília de hoje, não é? Ele leva Davi para Brasília, mas não para ser o presidente. Ele vai estar perto do presidente. E Deus vai trabalhar com ele, porque o rei Saul não é uma pessoa fácil. Nós já descobrimos isso, não é? E os próximos capítulos vão revelar que ele é mais complicado do que a gente pensa, não é? E Deus vai estar trabalhando Davi, trabalhando no coração dele. E é sobre isso que a gente vai ver nos próximos capítulos, mas hoje a escolha desse novo rei. Então vamos ler aí com atenção 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: vamos ler juntos essa parte? Não, sua parte. O Senhor. O Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes.
Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Impressionante a narrativa, não? Impressionante. Muito bem escrita, muito bem contada. É Bíblia mesmo, né? Não é à toa que a gente acredita na Bíblia, né? Que a gente tem tanto prazer na Bíblia. Bom, então a primeira cena que nós vemos aqui, ela acontece na casa de Jessé. Bom, antes de chegar na casa de Jessé, nós encontramos Samuel. Você lembra de Samuel ainda? Ou já esqueceu dele? Esqueceu não, né, Maria? Do profeta Samuel, não esqueça dele. Ele agora, na verdade, ele vai sumir de cena, vocês vão esquecer dele, mas ele vai voltar, tá bom? Mas aqui está lá Samuel triste, muito triste. O termo aí é para falar de alguém muito triste, praticamente em luto. Por que ele está triste? Ele está triste por causa de Saul. Ele está triste porque Saul foi rejeitado por Deus. E certamente Samuel amava Saul. Samuel aprendeu a amar Saul. E você vai lembrar, né, de como Samuel participou da vida dele, da escolha dele, não é? De maneira milagrosa, o Senhor revela que Saul seria o rei e Samuel participa. Samuel, ele é um profeta conhecido em Israel. Mas foi ele também o responsável por dar aquelas mensagens difíceis para Saul, de rejeição, né, da parte de Deus. E ele está ali muito entristecido. Mas parece que o Senhor não se comove com a tristeza de Samuel, porque aquela era uma situação definida, não tinha mais jeito. Saul de fato perderia o trono, Deus o havia rejeitado. E aí parece que Deus repreende Samuel, não é? Embora, e aqui já tem uma lição, não é? Embora a tristeza seja natural em alguns momentos, ela nunca deve ser tolerada com incredulidade ou medo do homem. E este parece ter sido o caso aqui de Samuel. Parece que a sua tristeza, pelo menos parte dela, ou a intensidade dela, era imprópria. E Deus, ele não dá nome aqui ao novo rei, mas ele diz de qual família ele é. Ele diz, olha, eu vou enviar você, pegue um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviaria Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Eu escolhi o meu rei, é o que Deus está dizendo aqui. E embora ele esteja repreendendo Samuel, ele também dá esperança para ele. Você vai ficar aí triste toda a vida. Eu escolhi o meu rei. Até agora o povo tem tido o rei deles, do jeito que eles quiseram. Mas agora eu escolhi o meu rei.
vá para a casa de Jessé. Rapidamente Samuel questiona. Ele diz, olha, mas como é que eu vou escolher um novo rei se Saul é tão bravo, ele é tão irado, ele vai saber disso e ele vai me matar. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a tristeza. A tristeza, quando ela não está no tempo certo, né, e na intensidade certa, normalmente ela é acompanhada de pensamentos errados. Você já percebeu isso? Ela é acompanhada de pensamentos errados. E nós podemos lembrar de algumas situações na Bíblia, não é? De pessoas bem entristecidas, que facilmente trilham pensamentos errados, né, e são dominadas por pensamentos errados. E está Deus, olha só, você lembra de Samuel, né, com toda a sua coragem, né, até agora com uma postura muito, muito boa no livro, né? E agora está Samuel temendo Saul, está Deus falando para ele está temendo o rei. E Deus agora, né, de maneira graciosa, paciente com Samuel, falou, rapaz, pegue um animal, leve um novilho com você e diga que você foi sacrificar o Senhor. E de fato ele iria sacrificar o Senhor, né? Alguém já vai olhar isso aqui e vai tremer e dizer, puxa vida, mas Deus está mandando o profeta mentir, não é? Não, Deus está mandando o profeta falar com sabedoria. E não era o tempo de Samuel chegar para Saul e dizer, eu estou indo ungir um novo rei, porque Deus mandou. Não era sábio fazer isso naquele tempo. O que Saul precisava saber, ele já sabia, que Deus o havia rejeitado. Mas não era o tempo dele saber que da família de Jessé sairia o novo rei. Não era esse o plano de Deus para aquele tempo, não é? E era só então o caso de Samuel agir com sabedoria, e ele faz isso com obediência e sabedoria também. Ele fala apenas o necessário naquela situação. E aí ele vai para Belém, convida Jessé para o sacrifício, e agora ele vai ungir aquele a quem o Senhor indicar, não é? Quando ele chega a Belém, as autoridades ficam temerosas, e é interessante que talvez aqui seja um indicativo de que da cidade do rei escolhido, na cidade dos reis escolhido, as autoridades ainda temem o profeta. E parece que esse temor aqui é bem-vindo, não é? Esse temor é bem-vindo. Puxa, mas por que você está aqui, não é? E eles demonstram temor. Parece que eles estão demonstrando aqui temor a Deus. Esse é um bom sinal. E agora eles vão se consagrar para o sacrifício. E aí Jessé consagra os filhos dele e o convida para o sacrifício. E aqui é interessante lembrar de que Saul ainda era rei e um homem a ser temido, não é? Então, do ponto de vista puramente político, essa ação de Samuel equivalia à traição. Do ponto de vista puramente político, equivalia a uma traição, porque ele agora vai ungir o novo rei, mas Israel ainda tem um rei. E por isso, então, que o profeta faz isso em segredo. E agora, diante dos filhos de Jessé, ele vê o mais velho, Eliabe. E quando ele olha para Eliabe, Samuel não tem dúvidas. Não é? O texto diz, ele pensou, não é? O narrador revela para a gente o pensamento do profeta, né? Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Puxa, é o filho mais velho, devia ter um porte guerreiro, não é? Talvez devia ser parecido com Saul. É claro que é ele. E ele só espera ali o sim do Senhor, né? E aí o Senhor dá, na verdade, uma lição em Samuel e em nós também, que vocês já leram. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Não escolha pela aparência. Não escolha pelo que te impressiona, Samuel. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não é?
Uma colocação que fica famosa no livro de Samuel, uma colocação famosa na Bíblia. Temos aqui um princípio com que Deus faz escolhas. Temos aqui uma crítica à maneira como normalmente fazemos escolhas. Nós somos inclinados a escolher pela aparência. É uma crítica aqui, e talvez um alerta, né, para o perigo de tomar uma decisão de um futuro casamento baseado em aparência, que é algo tão transitório, não é? Tão transitório. Uma vez, eu acho que eu já até contei isso aqui alguns anos atrás, uma senhora bem velhinha, que esteve na Segunda Guerra, presa durante a Segunda Guerra Mundial, não é? E a Vanessa olhou a foto do esposo dela, né? Camarada, né? Impressionante, assim, já faleceu muito novo. E aí Vanessa falou: puxa, mas como o seu marido era bonito, né? E a irmã Mircea falou com muita, a irmã Milda falou com muita sabedoria, né? Tudo que é novo é bonito, minha filha. Então, se você faz uma escolha para um casamento baseado na aparência, você vai dançar. Porque a beleza da juventude passa, gente. Passa. Aliás, a beleza da juventude não segura casamento. E nem faz um casamento ser um bom casamento. Não. Isso aqui é uma das lembranças, você pode pensar em várias coisas aí, não é? O Senhor está nos ensinando a sermos mais profundos na nossa avaliação, a termos critérios mais relevantes para fazermos escolhas, não é? E aí o Senhor então corrige Samuel, e é interessante que Samuel se impressiona com Eliabe, né? Mas sabe quem que vai dar uma bola fora no próximo capítulo? Eliabe. Não é à toa que no capítulo 17 ele vai dar um passa fora em Davi. Fala: rapaz, você está fazendo o que aqui? Sai daqui, menino. Não é? E parece que o narrador, com ironia, né, ele está dizendo: está vendo como Samuel estava errado? Vocês vão lembrar disso no capítulo 17. Olha só, nada de que Eliabe, coisa nenhuma. Ele revela ciúme do irmão, revela arrogância. Deus não está procurando um rei ciumento e arrogante. Esse rei já está no trono. Ele está procurando um substituto, não é? Ele está trocando o rei arrogante e ciumento por um outro com critérios mais precisos. Depois vem Abinadab, mas aquele também não era escolhido. Depois vem Samá, mas também não era. E Jessé vai apresentando, e você pode imaginar a cena, né? Um após o outro, 7. Um após o outro. Não. E já está Samuel já entediado, né? Também não de novo, não, né? Aí Jessé termina, e aí eu imagino Jessé falando: bom, não sei o que você quer então, não é? E aí uma pergunta. Imagine que você não conheça a história, não é? Você, peraí, mas Deus tinha falado que ia ser um dos filhos de Jessé, e agora, né? Samuel, você tem mais algum filho? Qual que foi a resposta de Jessé? Olha, ainda tem o caçula, o improvável, o mais novo, inexperiente. Nada que impressione. Não, é o caçula. Ele está cuidando das ovelhas. Veja bem, Samuel tinha mandado Jessé reunir os seus filhos, porque Deus escolheria um para ser ungido como rei. Davi nem foi contado, o seu pai, olha só, hein? O seu pai nem contou ele, não trouxe ele para a reunião, falou: é claro, Davi, é claro que não, eu não vou chamar esse moleque, para quê? Deixa ele lá cuidando das ovelhas. Ele nem foi considerado pelo seu pai, era o improvável. E aí Samuel diz: olha, traga ele aqui. Agora Samuel já está mais imprensado, né? Não deu certo com nenhum, Deus está falando não direto, não é? Traga ele aqui, que senão a gente não vai comer nada, até enquanto ele não chegar. E aí você pode agora imaginar Davi chegando, o camarada estava cuidando de ovelha, ele não estava arrumado, não é isso? Não era uma função que o indivíduo exercia dentro de um escritório, no ar-condicionado, não, é claro que não, ao ar livre, não é? Então ele chega ali cheirando a ovelha, ele não está pronto para aquilo ali direito, não é?
ele era bonito, né? É interessante que o paralelo de Davi aqui, do seu desprezo, não era porque ele era não era bonito, ele era um camarada bonito, não é? Mas ele era o improvável, ele era o improvável, o inexperiente, o mais novo, não é? O improvável. E aí o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E aí você pode imaginar o semblante de todo mundo ali. E eu fico imaginando os irmãos de Davi, não é? Os irmãos. Eu fico imaginando o próprio Samuel. Puxa, mas é ele. Logo o mais novo. No meio de 8, vai ser logo o improvável. Nem para ser o do meio. É o improvável. Deus gosta de trabalhar com os improváveis. E você tem várias ocasiões no Antigo Testamento dessa demonstração. Deus trabalha com os improváveis. Porque é assim que ele glorifica o nome dele. A glória não é de Davi. Aliás, nós ainda não sabemos o nome dele. Você percebe a habilidade do narrador? O nome dele, eu que estou falando aqui precipitadamente. Mas o narrador não falou o nome dele ainda. E aí, Samuel unge aquele garoto, ainda sem nome. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Finalmente, não é? Nós sabemos o nome dele, é Davi. O novo rei será Davi. E agora que o improvável foi escolhido, não é? O Senhor dá para ele do seu espírito. Davi, ele não era um homem cruel e ambicioso, decidido a tomar o poder. Ele foi a escolha do próprio Deus. Mesmo que ainda fosse um moço, né, a realizar uma tarefa muito humilde. Cuidar de ovelhas era uma tarefa muito humilde, não é? E parece que tem a ver aqui com o que Deus quer. Parece que Deus quer justamente um rei pastor. Até mesmo Samuel teria escolhido outra pessoa, não é? Era importante aqui que Samuel realizasse essa unção, porque ele era o velho líder nomeando, não é, o novo líder. Então há aqui uma continuidade na história. Davi não surge do acaso, não é? É o velho Samuel, respeitado pelo povo, que está ungindo o novo rei. Queridos, Samuel precisava designar um rei. E em certo sentido, esse é um dever que todos nós temos. Nós precisamos escolher um rei para governar a nossa vida. Você já escolheu o rei que governa a sua vida? Quem ou o que terá a nossa lealdade suprema? Pode ser uma pessoa, pode ser um ensino falso, podem ser posses materiais, ou talvez nós mesmos, nosso conforto, poder, o orgulho. Muitas coisas podem disputar a nossa lealdade. De fato, muitas coisas disputam a nossa lealdade e requerem a nossa lealdade. Algo governará o nosso coração. Como decidiremos? Nós escolheremos o que é importante, impressionante, brilhante, poderoso, agradável. Se você olhar para a história bíblica, se você olhar para a história da humanidade, você vai descobrir que sempre foi assim. Desde o Éden, a escolha é pelo que se vê. Você lembra da escolha de Eva no jardim do Éden? Olha só, a partir dali a humanidade aprendeu a buscar aquilo que é agradável aos olhos. E os seus critérios são rasos, são superficiais, são enganosos. É uma busca pelo prazer momentâneo. Mas o Senhor está nos ensinando e está nos chamando para tomarmos uma decisão precisa. O homem tem andado pelo que vê e não por fé, mas nós somos chamados a andarmos por fé.
e a esperarmos aquilo que não vemos, e a confiarmos naquele em quem ainda não vemos. Nós somos chamados a confiar naquele que foi desprezado por muitos, que foi desprezado pela maioria, e ainda hoje continua sendo desprezado pela maioria. E eu gosto sempre de pensar, e me confronta a pensar nisso, né? Na fragilidade da igreja. A igreja de Cristo. É impressionante como ela é frágil, como ela é simples, como ela é desprovida de poder. E eu estou pensando aqui no poder da maneira como o mundo entende poder, não é? A igreja de Cristo é poderosa sim, mas não para o mundo. O mundo olha para a igreja de Cristo e a despreza. O mesmo mundo faz com Cristo. A pergunta é, o que você fará com Cristo? O bom rei é aquele que tem um coração humilde. Não é aquele que impressiona pela sua aparência, mas é aquele que tem um coração humilde. Nós aprendemos nos evangelhos que a liderança de Jesus não é opressiva, ela é leve. É por meio dele que encontramos descanso para as nossas almas. E aí é interessante pensar que a função de Davi ela não muda quando ele se torna rei. O que mudou foi o seu rebanho. Quando Davi se torna rei de Israel, ele vai continuar pastoreando. Agora não serão ovelhas, não é? Aqueles animais, não. Agora serão pessoas que têm diante dele o papel de ovelhas. Ele vai cuidar do rebanho do Senhor. Ele será um rei pastor. Não era melhor assim para Israel? Isso não foi melhor para o povo? Queridos, Deus nos dá um rei pastor, um Davi maior, não é? Ele é o supremo pastor, como o apóstolo Pedro escreve de maneira tão bonita lá em 1 Pedro 5, né? É o supremo pastor. É a ele a que devemos oferecer a nossa lealdade. Deus trabalha com aquilo que o ser humano despreza, não é? Nós vemos isso claramente aqui. Um outro destaque, não é interessante, um paralelo aqui com Jesus, que Belém era uma das menores cidades de Judá, até o dia em que Samuel apareceu com uma novilha e um chifre com óleo. Uma cidade, um local desprezível, humanamente falando, não é? Mas então ela se torna a cidade natal de um dos maiores reis de Israel. Do mesmo modo, você chega lá no Novo Testamento, né, e alguém diz, puxa, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Ou um carpinteiro, como que um carpinteiro ser o Messias? Que coisa louca é essa? É claro que isso não combina. E aí Mateus vai citar Miqueias, né, falando sobre isso. No primeiro século, os judeus, eles achavam que o seu rei viria de Jerusalém. Puxa, é claro, o rei virá de Jerusalém, da cidade destacada, mais importante, onde está o templo. Os romanos pressupunham que o seu César, né, ou Senhor, viria de Roma. Mas mais uma vez, um rei improvável viria da insignificante Belém. É lá que nasce o nosso rei. Mais uma vez, um lugar desprezível, não destacado, nada de impressionante, não é? E você conhece a história. E o Senhor nos chama a devotarmos toda a nossa lealdade a Ele, àquele que não foi notado pela maioria das pessoas da sua época. É o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, poderoso. Foi desprezado pela sua aparência na sua primeira vinda. Mas como temos repetido aqui, na sua segunda vinda será diferente. Na sua segunda vinda será uma vinda poderosa. Mas hoje nós somos chamados a crer naquele que foi desprezado, no Rei improvável, e desfrutarmos do pastoreio dele, desfrutarmos do reino dele, não é? Mas a história continua. E a segunda parte da história, agora o narrador ele faz com que nos voltemos para Saul.
Então Samuel foi lá na casa de Jessé, ungiu Davi. Agora a cena volta para a casa de Saul, não é? Para a corte, não é? Para Brasília daquele tempo, não é? Onde aconteciam as decisões, onde tinha poder. E nós vemos no verso 14 que o Espírito do Senhor se retira de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então o texto terminou dizendo que agora o Espírito de Deus estava capacitando Davi e, em contrapartida, Deus retira o seu espírito de Saul e agora ele manda para Saul sofrimento, dificuldade. E isso parece estranho para nós, não é? Muito estranho. Fala, puxa, mas que coisa é essa, né? O Senhor mandando um espírito ruim para Saul. Queridos, nós vemos aqui Deus agindo com justiça. Nós vemos aqui, como o pastor Ritter falou, né, para aqueles que estavam aqui pela manhã, Deus agindo, o Deus que é amoroso, agindo com justiça. O Deus que é amoroso, ele também odeia o pecado. E Deus está dizendo para Saul, Saul chegou a um ponto final. E agora nós vamos ter a situação de Saul piorando muito, não é? E esse espírito que vem, necessariamente não é um demônio, pode ser um espírito, não é? Um espírito bom, mas que ele vem para trazer dificuldades para Saul. Ou um demônio mesmo, não é? E você não deve ficar assustado com isso. Aliás, isso traz, essa verdade, esse esclarecimento, ele traz muito consolo para nós, porque nada, queridos, foge ao controle soberano de Deus. E aqui Deus está agindo com a sua soberania para disciplinar Saul. E alguém vai dizer, puxa, mas Ackley, até os demônios estão debaixo da soberania de Deus? Sim, e graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Porque senão nós estaríamos à mercê da vontade do diabo. O que seria de nós? O que seria da igreja do Senhor? Não é? E aqui nós temos uma demonstração de que Deus, até os demônios, todo o mal que acontece, ele acontece debaixo da vontade soberana de Deus. E você vai ter as permissões de Deus para o mal. É o que acontece aqui. E isso também deve trazer para nós temor, reverência, não é? Diante do Senhor. Porque o Senhor, as crianças, né, não entendem, mas o Senhor, ele dá varada nos adultos também, ele disciplina os adultos também, não é? Só que ele usa varas diversas, na sua bondade ele faz isso, com os seus filhos para a sua preservação, com os ímpios para a sua condenação. Ele faz isso. E nada acontece fora dessa vontade boa dele. E agora Saul então vai ter grandes dificuldades. E nós vamos encontrar Saul extremamente irado. E você vai imaginar o que acontece com Israel. Agora a nação tem um rei extremamente descontrolado. Se a situação já era difícil até aqui, imagine da agora para frente. Um rei descontrolado, sem domínio próprio. Os oficiais de Saul fazem uma leitura correta da situação, mas é interessante que eles sugerem, né, uma solução. Embora eles façam uma leitura correta da situação, a solução que eles sugerem parece ser de acordo com o pensamento deles da época, não é algo preciso. Eles dizem, olha, você precisa de alguém para tocar, que toque bem para você. Precisa de alguém para tocar, para te acalmar, não é? Então, na verdade, o que Saul precisava era se arrepender, voltar para o Senhor. Era isso que ele precisava. Ele não precisava de alguém para tocar para ele, não é? Não era isso, não é? Uma pessoa em pecado contra Deus e sofrendo a disciplina de Deus, o juízo de Deus, ela não precisa de alguém para tocar para ele. Ela precisa de arrependimento. Ela precisa acertar o seu relacionamento com o Senhor. É isso que ela precisa. Mas eles dizem, não, você precisa de alguém para tocar. Saul, não é isso? Ele diz, tá bom, então é isso aí, eu quero, achem para mim alguém aí para tocar, não é? E aí quando ele fala isso, e aí você vê a sutileza do narrador, né? Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé. Olha Jessé de novo na história, não é?
Eu conheço um rapaz e tal. E aí ele faz elogios a Davi, não é? É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. No versículo 13 nós vimos que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e parece que é aqui que o negócio começa a ficar conhecido. A maneira como Deus estava cuidando de Davi, capacitando Davi, aquele oficial, justamente aquele oficial que estava ali naquela conversa, ele conheceu Davi e ele recomenda Davi, entregou o currículo dele, não é? Davi não estava procurando emprego nenhum na corte, ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele continuava, ele foi ungido rei, não é? Mas ele não foi para o trono, ele voltou para as ovelhas, continuou cuidando das ovelhas, mas com o Senhor o capacitando. E agora, lá no meio, lá na corte, tem uma lembrança de Davi. Olha que coisa incrível, né? Aí você vai dizer, puxa, mas qual a possibilidade disso acontecer? Qual que é, Joel, matemático aí, né? Vai calcular a possibilidade disso, né? É ganhar na loteria. Alguém vai lembrar de um garoto. Mas lembrou, porque Deus está construindo a história, não é? E aí agora, mais uma vez, a família de Jessé tem visitas. Primeiro foi a visita do profeta, agora é a comitiva do rei. Agora o rei manda chamar Davi. E Davi vai parar agora no palácio, Davi vai parar na corte, mas com o trono ocupado. Então olha só, imagine aí. Nós entendemos aqui claramente que Saul não sabia que Davi tinha sido ungido rei. Nós entendemos isso aqui, né? Embora aquela cerimônia tenha envolvido os filhos, né, de Jessé também. Parece que aquilo ali não foi uma notícia que vazou assim. E eu imagino até que as pessoas tivessem medo, né? Quem soubesse disso teria medo de falar isso diante da ira de Saul, diante de quem ele era. Mas agora Davi vai parar justamente ao lado do rei e ele vai servir o rei. Você sabe o que é isso? O profeta teve uma ação com ele, dizendo que ele seria o futuro rei. Mas agora ele vai servir ao rei atual. E Deus está treinando Davi. Deus faz Davi agora aprender as decisões. Como é sério ocupar o trono. Como é difícil. As pressões da liderança. Ele vai aprendendo essas coisas. E especialmente ele aprende com o mau exemplo de Saul. Ele aprende o que ele não pode fazer como rei. E ele presencia os maiores acessos de ira de Saul. Ele presencia, porque é ele quem toca para acalmar o rei, não é? É ele quem toca. E o Senhor vai treinando o futuro rei com calma, não é? De maneira muito eficiente, não é? Trabalhando com o seu coração. E agora estava ali Davi, é bem provável que ele tenha sofrido calúnia, não é? Depois, como alguém que tentou passar a perna no rei, não é? Mas de fato não foi nada disso. E o texto deixa isso muito claro. Davi não está buscando poder, não. Mas Deus o está conduzindo para ocupar uma posição de poder. Mas antes disso, ele vai servir alguém que tem poder sobre ele, não é? E o texto termina falando que Davi era alguém que trazia alívio para o rei Saul. E de maneira graciosa, Deus usou Davi para trazer alívio para Saul. E Davi serve Saul com fidelidade, com dedicação. Talvez seja aqui uma lembrança, não é, de que é possível ser um bom crente em circunstâncias difíceis, num local difícil, lidando com pessoas difíceis, que têm autoridade sobre nós. É possível isso, fazer diferença nesses locais. Queridos, então há uma ironia acontecendo aqui, não é? Quem chama o futuro rei para o palácio é o próprio rei, Saul. Mas ele não sabe disso, mas ele faz isso. É ele quem faz isso, manda um recado para Jessé e ele faz isso. Mas eu gostaria de terminar com mais algumas aplicações. Os critérios de Deus são outros. Saul impressionava, mas Deus não se impressionou com ele.
Nós precisamos então aprender a conhecer a Deus para dirigirmos a nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender como Deus faz escolhas, porque isso vai influenciar a maneira como vamos dirigir as nossas vidas. Dinheiro, fama, honra, reconhecimento são coisas dadas por Deus a quem Ele quer, por quanto tempo Ele quer. Não adianta buscar essas coisas freneticamente, porque se Deus não planejou isso para você, você não vai ter dinheiro, nem honra, nem fama, não tem jeito. Deus faz isso com quem Ele quer. Davi vai se tornar o rei de Israel. O quanto ele batalhou por isso, no sentido de cobiçar o trono, nada. Mas Deus o leva para lá. E talvez fique aqui uma pista para nós, não é? Que ao invés de dedicarmos as nossas forças para buscarmos essas coisas, vamos nos concentrar na fidelidade a esse Deus, que valoriza a fidelidade, que valoriza o caráter. E talvez Ele queira colocar alguns de nós em posições destacadas. Mas veja bem, essas posições nós vamos ocupá-las pelo tempo que Ele quiser. Não é pelo tempo que nós quisermos, não é? E essa vai ser a crise de Saul na sequência do texto, porque ele não quer perder o trono de jeito nenhum. E ele vai ficar louco por causa disso, só em pensar nessa possibilidade. Então buscar essas coisas como propósito de vida é ter o foco errado. Ter um foco errado. Aliás, muita gente nesse tempo de crise, não é, tem se entristecido profundamente. Sabe por quê? Não é porque perdeu a família. E aí você vai encontrar um indivíduo abatido, mas muito abatido. E você pensa, puxa, ele deve ter perdido, deve ter morrido alguém muito importante na família. E aí quando ele vai contar a história, não, ele perdeu um cargo. Queridos, precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, não é? Será que os cargos, eles estão aqui? Não, os cargos estão aqui, num plano muito menor na nossa vida. E eu sei que se valoriza muito, né, nas empresas, o carro com que você chega na empresa, não é? Aliás, normalmente o carro, ele é uma representação do cargo, não é? Da função. E alguém vai pensar, puxa, mas agora eu vou ser humilhado. Tolice. Nada disso. Nada disso. Isso é aparência. É julgar pela aparência. Você vai ficar impressionado com isso aí. Olha o que Deus falou para Samuel, não é? As qualidades que Deus deseja em seus servos são aquelas que Ele concede pelo envio do seu Espírito Santo. É isso que Deus quer em nós. É aquilo que Ele produz em nós por meio do Espírito. Você lembra do fruto do Espírito? Aquela lista linda lá de Gálatas 5, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. É isso aí que Ele quer em nós, não é? E que Ele valoriza em nós. É o que Ele mesmo produz. Deus valoriza o que nós geralmente desprezamos. Ele olha e trabalha no coração. Por fim, você está perturbado? Talvez você esteja preso por desejos ardentes e paixões ímpias. Você está preocupado com a culpa pelos seus pecados. Jesus nos chama para ouvirmos a sua voz e pela fé nele, receber a verdadeira cura de que nossa alma precisa, ter os nossos pecados perdoados, receber de Deus o dom gratuito da vida nova e eterna. Queridos, Deus dá o seu Espírito em abundância àqueles que o recebem pela fé. Então veja bem, se você está agoniado, vocês têm uma alma agoniada, não se conforme em ter um pouquinho de paz, uma paz transitória, pelas músicas aí que você pode ouvir por aí, não é? Não, ouça Cristo e desfrute da paz que só Ele pode dar. Volte-se para Ele, ouça a doce música do seu Evangelho.
aquela música que comunica a verdadeira paz a almas perturbadas, não é? O verdadeiro rei faz isso. Vamos orar mais uma vez? Se você quiser, você pode ficar em pé. Nós vamos orar. Senhor, como muitas vezes, ó Deus, me vejo impressionado por aquilo que o Senhor não valoriza. Ó Deus, eu peço, ó Deus, por mim e para os meus irmãos, ó Deus, e queridos aqui, que nos impressionemos, que fiquemos deslumbrados, apaixonados, atraídos pelo Teu Filho Jesus. Ó Deus, que ao olharmos para a cruz, fiquemos pensativos, ó Deus, de como poderíamos contemplar beleza maior. Não a beleza que impressiona o mundo, mas aquilo que de fato, ó Deus, agrada ao Senhor. Amor ardente ao Senhor, obediência ao Senhor e amor ao próximo. Ó Deus, como não vamos nos impressionar com o que Cristo fez por nós, embora Ele tenha sido desprezado por outros. Ó Deus, que valorizemos esse Rei Pastor. Senhor, também que aprendamos, ó Deus, a tomar decisões de uma maneira mais profunda, mais sábia, fazendo considerações mais precisas, mais relevantes. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o rei Davi no restante desse livro que temos estudado e enxergarmos o Teu Filho Jesus e vermos ali um tipo do Seu Filho Jesus que foi também preparado pelo Senhor de maneira improvável, por um caminho improvável. O Senhor trouxe para nós salvação, uma salvação impressionante. Ó Deus, pedimos também, ó Deus, que alguns desfrutem de paz para almas perturbadas. Senhor, que talvez alguns que estão aqui nessa noite, agoniados com o pecado sem perdão, que se voltem para o Teu Filho e desfrutem, ó Deus, do perdão que só Ele oferece. Desfrutem, ó Deus, da paz que essa música do Evangelho traz. Essa música maravilhosa, precisa, que toca os nossos corações. Ó Deus, é a nossa oração com gratidão ao Senhor e louvando o Teu Filho Jesus. Em nome dEle. Amém.